Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo sempre. Chegando de um culto abençoado, onde Deus bradou milagres, fez um tremendo de um rebuliço abençoado. E eu estou feliz porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem cuidado do seu povo. Ninguém está à mercê do inimigo, porque Deus tem cuidado de nós. Irmãos, é sabido por vós outros que o homem e a mulher com o nome no SPC ou Serasa não consegue comprar nada, não consegue adquirir nada. Para ele, são portas fechadas, não consegue comprar um carro, não consegue comprar uma casa, não consegue tirar um passaporte, porque tem ele, tem ela um nome sujo no mercado. Mas, na presença de Deus, isso tudo torna-se passado. Por quê? Porque Deus, Ele entra com toda a provisão em nossas vidas e nos faz ser prósperos ao longo dos tempos que estivermos na presença dEle. Vamos estudar um pouco acerca desta situação. A Bíblia diz, no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo de número 55, versículo de número 1, diz assim: Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55, verso de número 1. Nós vamos entender que para com o Senhor há uma oportunidade de nós conquistarmos alguma coisa na presença dEle, mesmo não tendo a mínima condição. Talvez você chegou na presença do Senhor, talvez você aceitou a Jesus, talvez você conheceu ao Senhor em uma situação pior do que quando eu aceitei a Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, eu tinha comigo uma meta. Eu dizia assim, antes de, só vou aceitar este tal Jesus quando eu tiver a minha casa e o meu caminhão. Olha só. Por fim, eu acabei aceitando a Jesus sem casa, sem caminhão, sem rumo, sem destino, sem perspectiva, sem nada. Eu aceitei a Jesus. E Ele me deu a oportunidade de comprar sem dinheiro. É esta oportunidade que ministro para você nesta noite. Eu peço a você que após você assistir este vídeo, compartilhe com quem necessita, com quem está em dúvida, porque há uma palavra de Deus para o coração dessas pessoas que andam aí em dúvidas. Amém? O crediário é um instrumento que as pessoas utilizam para efetuar compras, mesmo sem dinheiro. Porém, segundo as regras do comércio moderno, só podem ter crédito quem tiver a ficha ou o nome limpo. Entretanto, nesse texto sagrado, o Senhor abre o crediário da salvação para todas as pessoas, independente de sua ficha estiver suja ou limpa. E se por acaso a ficha ou o nome do pecador estiver sujo pelo pecado, o Senhor já pagou tudo na cruz. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente
escravando-o na cruz. Colossenses 2,14. Ele nos deu uma anistia geral e quitou todas as nossas dívidas. Glória a Deus. O crediário para todos os necessitados. O crediário da salvação foi aberto para todos os necessitados. Em Mateus 11:28 diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando diz a palavra do Senhor, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, está falando com aquela pessoa que já não tem mais perspectiva, que já não acredita mais, que olha para cima, olha para baixo, olha para a direita, para a esquerda, costumeiramente olha para trás, lembra de quem era e hoje não consegue nem manter a postura. O que acontece? Este ser, ele já está sobrecarregado, ele já está sem condições de se manter de pé. Aí o Senhor olha para ele e diz: vinde a mim, rapaz. Ei, moça, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Olha o convite. Ele não te perguntou se você bebe, ele não te perguntou se você fuma, ele não perguntou se você rouba, ele não perguntou se você adultera, ele não perguntou se você prostitui. Não, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você entendeu? Consegue entender essa mensagem? Porque uma pessoa que carrega consigo uma marca de pecado, aonde ele chega, aquilo aparece. Olha o que Deus disse para Caim: colocarei uma marca em sua fronte, para que aonde chegares todos conheçam que você é um assassino. E aquele que se levantar contra você 7 vezes me levantarei contra ele. Consegue entender esse narraçúbia? Consegue entender este manto? Toda pessoa que é pecadora traz consigo uma marca. Toda pessoa que é transgressora traz consigo uma marca. Preste atenção. A Bíblia diz, no livro do profeta Jonas, que quando ele estava no barco, lá embaixo, dormindo, houve uma grande tempestade em alto mar. Talvez você pense: não, alto mar quase afundou o barco onde ele estava. Não, alto mar quase afundou os barcos que estavam em alto mar. Porque Jonas, ele se tornou um homem bomba, ele se tornou um homem suicida, simplesmente por transgredir. A marca do transgressor estava sobre ele. Mas o Senhor diz nessa noite: vinde a mim, vinde, 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 benditos de meu Pai, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É tempo de você se levantar, é tempo de você bater o pó, olhar para cima e seguir, olhando para o alvo, deixando para trás as coisas passadas. Vá de encontro ao Senhor. Há uma obra linda para a tua vida, para mudar a tua história. Aleluias. Glória a Deus. No Evangelho de João, capítulo 7, verso 37, disse Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus disse: se alguém tem sede, não é só os pobres que tem sede, os ricos também têm sede. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 19, versículo de número 1 ao 10. Ei, preste atenção. Talvez você agora esteja numa posição contrária da primeira. Talvez você seja abastado. Talvez você tenha condições, carros. Talvez você tenha uma casa luxuosa, confortável. Talvez você tenha condições, posses financeiras. Talvez você tenha muito dinheiro. Talvez você seja um big empresário, talvez você seja um talvez. Mas, com tudo isso, você não tem paz de espírito.
você não tem noites tranquilas, você não tem liberdade para sair, você não pode passear, você não pode viajar, você não pode curtir, entre aspas, esse curtir, você não pode ter uma vida tranquila, porque aonde você está, o seu psicológico, quando olha para alguém, diz, ele está me olhando porque ele quer me roubar, ele quer me sequestrar, ele quer me matar, ele quer o meu dinheiro, ele quer isso, ele quer... Está entendendo? Então você não tem a paz. A Bíblia diz, melhor é comer um pedaço de pão na alegria do que um pedaço de carne na tribulação, na raça e me derrece. Ei, presta atenção. A Bíblia vai nos dizer, ela vai nos dizer, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, capítulo de número 19, Lucas 19, versículo de número 1 ao 10. Olha que maravilha diz a palavra do Senhor. Lucas 19, capítulo 19, versículo de número 1 ao 10. Vai dizer a palavra do Senhor. Olha, acerca de Zaqueu. Veja, Zaqueu era um homem publicano, chefe dos publicanos, cobrador de impostos. A mente dele estava atribulada, porque ele disse, quando Jesus disse, e quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Zaqueu agora vai trazer relato, vai trazer testemunho do que ele fazia. E levantando-se Zaqueu, disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Isso para Jesus não faz a mínima diferença. Porque Jesus ele está procurando aquele que faz com amor. Não, Zaqueu, ele fazia por olhar para a situação do... vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Pai, presta atenção. Há uma obra específica de Deus para a tua vida. A Bíblia vai nos dizer, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 1, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens e não tivesse amor, seria como sino que apenas faz barulho ou apenas tine. Então comece a entender você aí, homem e mulher de Deus. Comece a entender você, simpatizante. Comece a entender você que foi à igreja hoje, fizeram o apelo e você não levantou as suas mãos. Preste atenção. O meu Deus diz assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde, benditos, vinde. Em Apocalipse capítulo 21, verso 6, o Senhor mesmo disse, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. No crediário comercial, você compra sem dinheiro, mas tem que pagar depois. Porém, no crediário da salvação, você é convidado a comprar sem dinheiro e não precisa pagar mais nada. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Isaías 55, 1. O preço já foi pago por Jesus, aleluias. Chega para ele, entra na presença dele, regozija-se com ele, dai glória a ele, bendiga o nome dele, porque ele é o autor e consumador da tua fé. Ele quer mudar a tua história, ele quer fazer você entender que na presença dele você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Não tem demônio que consiga dizer ao contrário. A Bíblia diz, Salmo de número 34, verso 7, que os anjos do Senhor estão ao derredor, guardando aqueles que o temem. Olha, o segredo da vitória e da segurança é temer a Deus. Aleluias. Os produtos oferecidos no crediário da salvação. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55, 1. Os produtos oferecidos são vinho e leite. O vinho fala do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Mateus 26, versículo 27 e 28, fala acerca da ceia. Fala acerca da ceia. Também
Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25, versículo de número 23 a seguir, fala acerca da ceia. Então, começa a entender que você vai comprar sem dinheiro a sua salvação e a sua libertação. Você vai comprar sem dinheiro a sua salvação e a sua libertação, porque há uma obra específica de Deus na sua vida. Há uma obra de Deus específica no seu ministério. Você tem que se atinar para isso. Você tem que se voltar para Ele. Aleluias. O leite, aqui no texto, representa. O leite, aqui no texto, representa. O leite fala da palavra que sustenta e dá crescimento espiritual ao novo convertido. Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Deus tirou o povo do Egito para os levar para uma terra que mana leite e mel. Leite, efeito da palavra que produz fortalecimento espiritual. Mel, alimento para o regozijo da sua alma. Aleluias, glória a Deus. Em Hebreus, capítulo 9, verso 14, está escrito que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortais para servirmos ao Deus vivo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, 2, transformai-vos o vosso entendimento para que experimentei qual seja a boa e agradável obra de Deus. Boa, agradável e perfeita obra de Deus. E como é que a gente faz isso? É tomando este leite, comendo este pão, que é a palavra do Senhor. Você tem que fazer uso desta palavra, você tem que fazer uso da palavra do Senhor diuturnamente. A Bíblia diz, pela boca de Josué, no capítulo 24, verso 15, que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Mas ele fala no capítulo de número 6, que nós não devemos nos apartar da nossa mão, da nossa boca, as leis do Senhor, porque ela nos fará prosperar aonde quer que estivéssemos. Leia a Bíblia, participa, cresça na graça da oração e no poder do conhecimento da palavra. Aleluias, glória a Deus. Em 1 Pedro 2 está escrito: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Deseja este leite espiritual. Busque mais, ore mais, consagre mais, jejue mais. E você que é simpatizante, não aceitou a Jesus ainda, é tempo de você mudar de ideia e voltar a aceitar a Jesus no próximo domingo, no próximo culto. Volte o seu pensamento e diga: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. O convite da salvação é para todos, que Deus deseja. É para todos. Deus deseja que todo homem sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. E em Apocalipse 22,17, o último grande convite da Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém? Venha, aceite ao Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Deixa Ele tomar conta da tua vida. Deixa Ele mudar a tua história. Eu quero orar por você. Curve tua cabeça, feche os teus olhos onde você estiver. Se estiver dirigindo, apenas eleve teu pensamento a Deus, mas não tire os olhos da estrada. Em nome de Jesus. Eleve teu pensamento a Deus, mas não tire os olhos da estrada.
não precisa parar o seu automóvel também. O Senhor, Ele vai visitar você aí agora. Porque nós cremos no poder de um Deus onipresente. Aonde eu estiver, vós estarei também. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, ministro, Pai querido, essa palavra neste áudio-vídeo, Senhor. Para as pessoas que estão, papai querido, carregados de problemas. Meu Deus, já não sabem mais aonde colocarem tanto problema, Senhor. É problema na família, problema nos negócios, problema nas finanças, problema domiciliar, problema na saúde. Meu Deus, é uma bateria de problema que só o Senhor para dar jeito em tudo isso, Pai. Eu apresento, meu Deus querido, este homem, pai de família, esta mãe de família. Eu apresento esta família, este casal. Eu apresento, Deus querido, esses filhos, filhas, os netos. Meu Deus, eu apresento a todos, Pai, na sua presença agora. E peço, Papai querido, que o Senhor entre com suas mãos poderosas, quebrando todo o grilhão, Pai. Quebrando, Deus, toda barreira, Senhor. Libertando, meu Deus, que deste povo de uma vez por todas, Pai. Porque diz a tua palavra, lá no Salmo 91, verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Em nome de Jesus, Pai, liberta esse povo, liberta esta família, liberta, Deus amado, este jovem, esta jovem. Meu Deus, tira, Pai querido, este fardo das costas deste povo. Pai, a culpa, meu Deus, das coisas que está dando errada, tira, Senhor. Eles não conseguem entender que isto é consequência de um passo errado. Tira, Pai, esta culpa, este sentimento que permeia a mente desse homem e dessa mulher. Liberta eles, Pai. Visita, meu Deus querido, todos os meus irmãos em Cristo Jesus, dos grupos aonde eu vou enviar este áudio-vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, visita a casa de cada um. O que estiver, meu Deus amado, de ponta cabeça, coloca no seu eixo normal. Porque diz a sua palavra, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, quando Isaías foi visitar a casa do rei Ezequias, dizendo, olha, põe ordem tu em tua casa, põe ordem em tua casa, porque dessa enfermidade que estás vivendo, morrerás e não viverás. Houve ali, meu Deus, um consenso, houve ali um arrependimento, e quando ele chorou na tua presença, clamou a tua graça, houve, meu Deus querido, uma revogação de sentença. Ouviu Deus a oração dos altos céus feita por tua boca, e revogou esta culpa. O Senhor manda dizer que acrescentou mais 15 anos na sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, visita este povo, Pai. Visita, meu Deus amado, esta família, visita esta casa, visita, meu Deus, esta nação, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diga amém e graças a Deus. Compartilha. Não esqueça de dividir a bênção do Senhor com o povo, porque há pessoas que precisam também ouvir uma palavra como essa, uma palavra de ânimo, uma palavra de convicção que ainda há esperança para Israel. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus e que o Senhor fale mais e mais aos vossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso.